E para começar o Tom Maior de hoje, o nosso assunto é saúde, porque a procura, a baixa procura, a baixa adesão à vacina contra o HPV vem chamando a atenção. Sobre isso, conversamos com a médica ginecologista do Hospital do Câncer Araújo Jorge, a doutora Nayara Portillo. Tudo bem, Nayara? Seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É com imensa satisfação poder esclarecer um pouco sobre o Março Lilás, onde a gente trabalha com a questão da prevenção do câncer de colo uterino. Então, a gente vem trabalhando muito com essa questão da vacinação. A gente ainda vê que tem muita gente que não está consciente ainda da existência da vacina e também do Papa Nicolau, que pode nos dar aí o diagnóstico precoce que pode levar até 100% da cura nesses casos. Boa tarde, doutora Nayara, seja bem-vinda também aqui à Sagres TV. Uma pergunta que eu faria exatamente em cima dessa situação, dessa problemática, que é a baixa procura pela vacina. Por que isso acontece? Por que as pessoas não têm acesso, ou pelo menos não procuram saber mais sobre a vacina e como reverter essa situação? Tem gente que chega no consultório e talvez nunca tenha ouvido falar sobre essa vacina. Exatamente. Acho que o principal é a falta de informação. Então, por isso que a gente tenta trabalhar no Março Lilás, conscientizando todos que essa vacina está disponível no SUS, para a faixa etária, para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos, e ainda temos o grupo de risco, aqueles pacientes que têm HIV, pacientes transplantados renais, pacientes oncológicos, onde a gente tem disponível de 9 a 26 anos. Essa vacina, ela é quadrivalente, ela vai proteger contra 4 tipos de vírus, 2 deles que provocam as verrugas genitais e 2 os oncológicos que podem desenvolver o câncer de colo uterino. Então, a gente tem uma proteção de mais de 70% para o câncer de colo uterino. Então, quando essa vacinação é feita nessa idade, a gente tem uma prevenção muito eficiente. Então, a nossa intenção futura é a erradicação do câncer de colo uterino. Se a gente conseguir fazer com que toda a população nessa faixa etária se vacine. Doutora Nayara, além da vacina, existem outras formas, outras medidas que a população pode estar sendo informada, para evitar o HPV? Sim, a primeira coisa é o uso de preservativo, O uso de preservativo, então, vai diminuir a chance de contágio pelo HPV. A outra seria o exame de Papa Nicolau. Ele não protege contra o HPV, mas ele vai fazer o diagnóstico precoce das alterações de colo de útero, muitas vezes até antes mesmo de virar um câncer. Essa, doutora Nayara, era a questão que eu até faria na sequência. Porque como ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto, em qual estágio da doença normalmente os pacientes ou as pacientes chegam a procurar auxílio e orientação médica? Em que momento, em que estágio da doença que essa procura normalmente acontece? É triste a gente conversar sobre isso, porque infelizmente a procura a gente vê que ainda está no estádio avançado. Porque essas pacientes ainda não têm uma consciência de que é necessário realizar o preventivo anualmente. A gente vê pelo Ministério da Saúde que é interessante fazer isso a partir dos 25 anos para aquelas pacientes que têm vida sexual ativa, e ele preconiza anualmente durante os 2 primeiros anos. Se esses 2 primeiros anos ela tiver um preventivo normal, essa paciente pode fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses, de 3 em 3 anos. Então, a gente vê que essa adesão ainda não é tão efetiva. Falta um pouco de orientação não só em relação à vacina, mas também a realização dos exames preventivos anuais. Doutora Nayara, e falando sobre essa questão da importância da ida ao médico, da ida ao ginecologista, eu queria saber de você qual que é
a importância, qual que é a idade certa para a menina começar a ir ao médico? A gente sabe que em muitas famílias nessa questão ainda é um tabu. E eu queria saber de você também se as mães das meninas elas estão levando as filhas, os pais estão incentivando a elas se consultarem. Então, igual eu disse, pelo Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos, quando se tem vida sexual ativa, né? A partir disso, anualmente. Ainda é difícil ter essa conscientização. A gente vê uma procura baixa ainda em relação aos exames ginecológicos de rotina. Quando a gente vai colocar em porcentagem, a gente tem uma análise até da Febrasgo de 2019, onde ele coloca que 4% da população ainda não adere aos exames de rotina. 16% tinha mais de um ano que não ia no ginecologista. Então, é uma porcentagem razoável quando a gente tem um procedimento na rede única de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, ou seja, de fácil acesso. O preventivo pode ser realizado pela enfermeira, pelo médico, no postinho e, através desses resultados, se alguma alteração ser encaminhada para o setor secundário ou terciário. Mas ainda a adesão é baixa. Nós estamos conversando com a médica ginecologista Nayara Portillo, tirando dúvidas sobre o HPV e também colocando o assunto vacina em destaque. Doutora Nayara, chegam casos em que as crianças, de crianças que já estejam com o vírus presente no organismo, e nesses casos também é possível que essas crianças possam se vacinar? E qual a importância também dessa procura? Existem casos em que ela já está com HPV antes mesmo de tomar a vacina? Assim, a gente não tem muito acesso às crianças, né? Nessa questão, não. Mas a gente tem algumas mulheres em fase de vida sexual ativa que apresentam sim. Porque o HPV, ele vai vir de encontro a você a partir do momento que você tem uma vida sexual ativa, né? Então, antes disso, é raro acontecer, porque é um vírus transmitido pela relação. Não há possibilidade, por isso a minha pergunta, não há possibilidade disso passar, por exemplo, para o bebê? A criança não tem como passar esse vírus de mãe para filho, por exemplo? Tanto é que uma das contraindicações de parto vaginal para mães que têm o vírus ativo, lesões ativas na região genital. Então, se ela vai ter um parto, ela está gestante, vai ter um parto e tem lesões ativas na região vulvar, já contraindica o parto vaginal pelo risco de transmissão vertical, sim, tá? Mas não é o comum. Até mesmo porque é consenso. Então, se a paciente, a gestante, tem essas lesões ativas, é contraindicado o parto vaginal, até mesmo para diminuir essa chance de transmissão. Doutora Nayara, eu queria saber agora da realidade, né, que você vivencia todos os dias. No setor aí de mama e ginecologia do hospital, né, você encontra muitas pessoas com esse problema de HPV, com câncer no colo do útero, e é muito raro, é frequente? Como que funciona? É um dos cânceres mais comuns na mulher, né? Quando a gente vai olhar estatisticamente, ele é o terceiro mais frequente na mulher e o quarto de maior índice de mortalidade. Aqui no serviço de ginecologia, o nosso maior volume é mama, em primeiro lugar, até mesmo porque é o primeiro tipo de câncer mais frequente na mulher, né? A gente tirando não melanoma. E o terceiro já vem de encontro ao câncer de colo uterino. Então, a porcentagem maior do nosso serviço é mama e colo de útero, sim. E aí, doutora Nayara, uma dúvida que também surge é que a partir do momento em que a gente sabe, né, que o HPV é o principal causador de câncer do colo do útero, ele pode causar câncer em outros locais também? E quais seriam esses locais? Sim, além do câncer de colo de útero, a gente tem vulva, vagina, cavidade oral também, a gente tem alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço também, que são provocados pelo HPV, reto também. Então, assim, a vacinação, ela vai proteger contra vários tipos de câncer, né?
todos esses que eu citei também têm uma proteção. Quando a gente vai analisar as pacientes com câncer de colo uterino, mais de 95% dessas pacientes com câncer de colo uterino têm HPV positivo e mais de 50% das pacientes com câncer de vagina, vulva, reto, vão estar presentes também o HPV. Então, a vacinação é de extrema importância para a proteção contra todos esses tipos de câncer. E falando agora sobre a questão do tratamento desse tipo de câncer, o que tem de mais moderno, como é feito o tratamento, como que a gente está caminhando aí para essa questão do tratamento mesmo do câncer no colo do útero? A conscientização é tão importante porque se a gente tem um diagnóstico precoce, a cura vai em torno de 100%. Né? Então, para os tratamentos dessa paciente com diagnóstico de câncer, vai depender muito do estadio clínico dessa paciente, das condições da paciente e o desejo ou não reprodutivo, que a gente sempre leva em consideração também. Para estadiamentos iniciais, a gente lança mão de cirurgia, para estadiamentos mais avançados, radioterapia e quimioterapia, mas a gente tem 3 vertentes de tratamento. Cirurgia, rádio e quimio. Vai depender de cada caso e situação. E aí, doutora Nayara, ainda falando sobre a vacina, a gente viu isso, vem acompanhando até hoje, inclusive, informações de todos os tipos que chegam sobre a vacina contra a Covid-19. A vacina contra o HPV, ela também passa por esse problema? Existem informações aí falsas que circulam sobre o HPV e como a pandemia tem contribuído para que isso aconteça? Sempre temos, né, informações falsas que circulam, mas a conscientização é o principal ponto, né, para isso. Então, a gente tem disponível a vacina tanto na rede pública quanto na rede particular. A rede particular, a gente ainda tem uma extensão dessa idade para mulheres de 9 até 45 anos e na rede pública, aquela faixa etária que eu já te disse. Então, assim, a partir do momento que a gente tem conscientização de tudo, a questão da vacinação, ela fica bem mais abrangente. E a pandemia, de certa forma, ela chegou a fazer com que as pessoas procurassem ainda menos essa vacina, até por medo de sair de casa, isso mais no começo da pandemia, né? Depois que a vacina chegou, muita gente também se conscientizou e passou a tomar a vacina. Mas ela ajudou também a fazer com que as pessoas ficassem mais distantes dos locais de vacinação? A pandemia, ela prejudicou muito o diagnóstico precoce dos cânceres, né? A gente vê isso pelo nosso serviço, que a gente está encontrando as pacientes que chegam já com estadiamento mais avançado por essa questão do medo da consulta de rotina e por isso retardando o diagnóstico precoce. Então, infelizmente, esses 2 anos de pandemia contribuíram muito para o avançar do câncer em muitos casos, sim. E até mesmo a questão da vacinação, do retardar, né? Dando prioridade, né? No caso, a Covid, e aí eu acho que até esquecendo um pouco a questão do HPV e do câncer. Doutora Nayara, eu gostaria que você reforçasse quais são os principais sinais de alerta que as pessoas que estão em casa elas podem observar no corpo ou de forma geral para procurar ajuda, para procurar um médico. Sim. Lembrando que o câncer de colo uterino no estadiamento inicial, ele é praticamente assintomático. Por isso, da importância do exame preventivo, o Papa Nicolau. Então, com o exame do Papa Nicolau, eu vou fazer o diagnóstico precoce numa paciente que praticamente não vai ter sintomas. Aquelas pacientes que provavelmente têm um estadio mais avançado, elas podem ter desde sangramentos intermitentes até sangramento pós-coito, além disso, dor embaixo do ventre, corrimento com odor fétido, alterações urinárias e intestinais também. E aí, doutora Nayara, a senhora falou agora há pouco, destacou bem, né, a procura e até a priorização que tem sido feita em relação à vacina contra a Covid-19. E para quem quer tomar, então, a vacina contra o HPV, está sabendo dessa informação agora, por exemplo, está acompanhando a gente aqui
no sistema Sagres, a regra também vale para a vacina contra o HPV? Por exemplo, quem toma vacina contra a Covid tem que esperar um período para tomar da gripe e vice-versa. Isso também vale para a vacina contra o HPV? Não tem nenhuma contraindicação, não, nesse ponto não. A gente sempre orienta qualquer vacina, se você tiver sintomático, com febre, gripe, é melhor esperar, recuperar para depois vacinar. Esse é o básico. Fora isso, não. Pergunta que chega aqui para a gente, inclusive, pelo 984001757. A pessoa que mandou a pergunta, ela não se identificou, mas ela pergunta aqui o seguinte: existem efeitos colaterais para a vacina contra o HPV e se isso varia de idade para idade? Os efeitos colaterais são basicamente de todas as vacinas. Você pode ter uma dor no local da vacina, ou um quadro de febrículo, às vezes nem febre, mal-estar, indisposição. Fora isso, não. Não tem. E a pergunta que muitas pessoas fazem também, doutora Nayara, procurar por conta própria informações sobre o HPV, seria uma das formas para tentar se orientar, ou é importante que a pessoa primeiro procure orientação médica, procure se informar com um especialista? Porque informação sobre o HPV também está disponível em todos os lugares. Basta saber se é de fato uma informação de qualidade e se realmente a pessoa está se informando no lugar certo, né? Sim, eu sempre converso com as minhas pacientes que as duas coisas são importantíssimas e tem que andar juntas, né? Até mesmo porque ler sobre o assunto vai trazer dúvidas para ela discutir com o seu médico. Então, é importantíssimo unir as duas coisas, mas saber o site que você está pesquisando, para que seja um site de confiança. Né? Então, sempre se atentar a isso. Perguntar ao seu médico: doutor, eu pesquisei em tal site sobre isso e aquilo. O que a senhora acha? E aí conversar com o seu médico, bater esse papo, que eu acho que vai ser de grande importância. Eu sempre oriento meus pacientes: leem sobre e tragam as dúvidas para a gente discutir juntos. Eu acho que é crescimento para as duas partes. A senhora trouxe essa informação aqui no começo da entrevista, que a vacina vale tanto para as meninas quanto para os meninos. Mas para quem chegou agora, por exemplo, e não está sabendo dessa informação, os pais, as mães, os responsáveis pelos meninos também precisam ficar atentos à vacina, né? E podem procurar orientação para isso. Sim, no Sistema Único de Saúde faz parte do calendário vacinal, tanto de meninas quanto meninos, né? Então, o Ministério da Saúde entrou com a vacinação em 2014 e teve algumas modificações em 2017. Então, a partir de agora, como que funciona? A vacina quadrivalente são 3 doses que ele deve tomar, 0, 2 e 6 meses, para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos e o grupo de risco que eu citei, de 9 a 26 anos. A senhora poderia explicar um pouco para a gente, doutora Nayara, no que consiste a neoplasia? Também está relacionado a esse assunto, né? Sim, o câncer de colo de útero é um tumor na porção inferior do útero, que fica ali na região vaginal, por isso da facilidade da gente fazer o preventivo e o diagnóstico, né? Que é bem tranquilo. O preventivo é um tipo de exame que não provoca dor. O que é o crescimento, o aparecimento desse câncer? Nada mais é do que o crescimento desordenado dessas células da região do colo do útero, que vão originar o câncer de colo, que é uma neoplasia maligna. E aí fica a informação até para dúvida em relação a isso. A gente tem um cenário aqui, doutora Nayara, que é o seguinte: cerca de 7 mil mulheres morrem de câncer, esse é um dado muito importante, morrem de câncer de colo de útero no país todos os anos. Esses dados são do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, que também prevê o registro aí de quase 17 mil novos casos da enfermidade só em 2022, 16.590, né, para ser mais exato. E aí, quando o recorte é Goiás, são pelo menos 600 casos. Essa é a previsão agora para 2022. Qual é a avaliação que a senhora faz em relação a esse cenário aqui em Goiás? É um cenário grave em relação ao que se vê no restante do país? Como está a situação do Estado quando o assunto é a prevenção ao HPV? Sim,
eu considero grave. Por quê? Primeiro, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente na mulher e é um câncer prevenível. Então, se eu tenho condições de prevenir e eu ainda tenho essa quantidade de pacientes ainda com diagnóstico, ou seja, nosso sistema de prevenção ainda está falho, né? Então, ainda é um tipo de assunto que a gente precisa trabalhar muito, porque a gente tem chances no futuro de erradicação do câncer de colo uterino se todos estiverem conscientizados, se as meninas e os meninos estiverem vacinados na idade apropriada e se a gente fizer o exame de Papa Nicolau periodicamente, como é recomendado. Por isso a importância de se manter também essa regularidade, né, nas consultas e também com a orientação médica sempre em dia. Eu queria que a senhora trouxesse novamente para a gente o reforço, doutora Nayara, sobre a importância dessa campanha desse mês de março em relação à prevenção contra o HPV, para que as pessoas realmente se conscientizassem. Se a informação não está tão disponível assim, ou se as pessoas não têm procurado, a gente até discutiu essa possível displicência aqui, né? Queria que a senhora trouxesse, reforçasse novamente a importância de se procurar orientação e, quando existe aí um alerta de perigo, entrar em contato com o médico o quanto antes. Sim. Primeiramente, o Março Lilás nada mais é do que a gente conscientizar e mostrar para a população que a gente no futuro pode ficar sem o câncer de colo uterino. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? As minhas consultas de rotina, tenho que vacinar os nossos filhos na idade apropriada, que foi o que foi dito, né? Já que a gente tem no Sistema Único de Saúde, faz parte do calendário vacinal, e fazer os exames de rotina anual. Então, se eu tenho isso periodicamente, se eu faço isso da maneira correta, eu tenho a chance de diminuir em quase 100% isso no futuro, né? Então, Março Lilás, espero que fique na consciência de todos em relação à prevenção, né? A vacinação e a realização do preventivo anual. Tá certo, doutora Nayara. Obrigado aí pelas informações, pelas orientações, por trazer todos esses pontos que são importantes nessa luta, né, contra o HPV e contra as doenças que surgem a partir dele. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade aqui conosco na Sagres. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Essa foi Nayara Portilho, ela que é médica ginecologista, conversou com a gente aqui ao vivo no Sistema Sagres de Comunicação.